Vamos abrir a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. Quem está com Bíblia pode abrir, caso contrário tem aí na tela para que você possa acompanhar. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos frisar essa parte aqui, ó. Segundo a sua imagem, segundo a imagem de quem? Do Senhor, estamos sendo transformados. Quem aqui tem certeza que está sendo transformado? Glória a Deus. Podem sentar. Coloque a mão em seu coração. Pai, te damos graças por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e eu creio que o Senhor tem preparado realmente algo transformador para as nossas vidas. Desde já, torna a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor. Que todo pensamento, Deus, que esteja longe daqui desse local, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que possamos nos concentrar para ouvirmos a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu sempre gosto de colocar temas nas minhas ministrações, a de hoje é respeitando os processos de Deus. Ficou muito comum em nosso meio, no meio cristão, assim, dizendo, essa palavra processo. Ou você, não só no meio cristão, na sociedade como um todo, estamos muito habituados a falar sobre isso, sobre processos. No trabalho tem processos a serem cumpridos, na nossa vida, quando a gente fala sobre etapas, sobre níveis, sobre situações difíceis, normalmente sempre atrelamos isso a um processo. E sempre que a gente fala sobre processo, a gente fala nunca de um ato isolado, mas normalmente de algo contínuo, algo que você tem ali um início, um meio e um fim. Seja no aspecto jurídico, que você tem um processo que se inicia e um processo que se finaliza, seja em processos da nossa vida. Com certeza você já viveu processos no qual você iniciou achando que não iria conseguir chegar na próxima etapa. Só que aí, de repente, como Deus gosta, você recebe uma força sobrenatural e você o quê? Avança. E quando você olha para trás, você fala, eu consegui. Glória a Deus, porque Ele estava comigo. E aí você avança um pouco mais. Aí você acha que as coisas aumentam de dificuldade. Fica mais difícil, mas de forma muito proporcional. A presença de Deus, a força que Ele atua em nós, também o quê? Cresce, aumenta e você vai o quê? Avançando cada vez mais. Só que precisamos ter essa certeza de que isso é algo contínuo. Eu não sei o nível do seu processo de hoje. Eu não sei a forma verdadeiramente como você chegou aqui. Às vezes são processos que estão visíveis a todos, mas às vezes são processos internos que só nós conhecemos. Deus, evidentemente, mas não conseguimos passar para o próximo. Guardamos muitas vezes e ficamos enfrentando aquilo no nosso dia a dia. Eu creio que muitos querem bênçãos. E querem bênçãos do quê? Instantâneas. Quero o quê? Para ontem. Eu quero orar hoje. Eu quero que hoje mesmo Deus me responda. Eu quero orar hoje. Quero que hoje mesmo algo aconteça de forma sobrenatural. E eu visualize que ali é Deus. Só que Deus, Ele não é refém do ser humano. Não é de acordo com a minha vontade. Eu tenho que orar, tenho que buscar o Senhor? Claro. Mas eu preciso também entender e respeitar os processos de quem? Dele. Da mesma forma que nós queremos compreensão do próximo, dos nossos processos particulares, eu preciso também compreender que Deus, Ele tem uma forma específica, uma forma muito particular de lidar com cada um de nós. O processo que eu enfrento na minha vida, ou os processos, eles não são talvez os mesmos que vocês enfrentam. E vice-versa. Às vezes vão ter processos em comum, sim. Mas até nisso Deus pode trabalhar na minha vida de uma forma, na de vocês de outra forma. Então não há uma fórmula mágica e nem matemática
para eu colocar ali e dizer, não, é isso aqui. Não. É muito da nossa vivência com Deus. Só que nós temos inúmeros personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, que enfrentaram na sua vida processos. Processos que não duraram apenas dias, semanas. Alguns foram meses, outros foram anos. Mas chegou o dia que esse Deus que nós cantamos aqui, que é o Deus de obras completas, Ele iniciou, Ele aperfeiçoou e Ele finalizou. Então você crê que vai ser assim na sua vida também? Creia nisso. Não duvide, não deixe. Deus não tem pressa, mas Deus também não perde tempo. Às vezes nós não queremos dedicar tempo a alguma coisa, porque achamos que vai ser um tempo gasto em vão, que você já fez isso outras vezes e não deu em nada. Só que todas as vezes que Deus estabelece um tempo em nossas vidas, esse tempo ele vai ser cumprido. Só que a determinação do prazo para esse tempo está também ligada ao meu posicionamento. Muitas vezes Deus estabelece um tempo para algo, mas nós, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, vaidade, muitas vezes, colocamos questões, temos atitudes que ao invés de acelerar o nosso processo interno, nós seguramos, pisamos no freio, retrocedemos. Mas é isso que Deus queria? Não. É uma escolha o quê? Nossa. Escolha pessoal, porque muitas vezes escolhemos errado, porque muitas vezes não oramos antes de decidir, porque às vezes compartilhamos o que não deveria ser compartilhado, às vezes estamos em lugares no qual nós não deveríamos estar, e isso tudo tem reflexo onde? Na nossa própria vida. Então eu preciso compreender que há um respeito no que diz respeito, né, ao tempo e ao processo de Deus. O primeiro personagem que eu quero falar com vocês nessa noite é José. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José passou por diversas etapas na sua vida. José, ele ainda jovem, ele recebeu sonhos. Deus falou com ele através de sonhos sobre coisas que iriam acontecer. E ele simplesmente rasgou o verbo e contou exatamente o sonho que Deus tinha dado para ele. E pessoas ali que não tinham o entendimento, ou que por conta de relações ali pessoais, familiares, já tinham uma visão distorcida acerca de José, interpretaram aquilo de uma forma equivocada. E o que aconteceu? Tramaram contra José. Os seus irmãos pegaram José, levaram ele, com qual propósito? Matá-lo. E nós conhecemos a história aí que José foi tido como morto pelo seu pai, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, acusado de assédio, até um dia ele chegar ao palácio e se tornar governador do Egito. Quando José sonhou, José tinha 17 anos. José foi assumir o governo do Egito com 30. 13 anos se passaram. O processo exige tempo. Quem aqui está esperando alguma coisa há 13 anos? Tem alguém? Há 20, pode ser. Há 10, há 5, há uma semana. Talvez foi ontem que você gerou sua expectativa sobre alguma coisa. Mas vamos partir aqui de José. Levou 13 anos. É um tempo razoável, né, para esperar alguma coisa? E pensou, se você parar hoje e olhar 13 anos para trás, será que 13 anos atrás você imaginaria estar aqui hoje? Olha quantos processos nesses 13 anos você vivenciou. Olha quantas alegrias, mas também olha quantas tristezas, quantas frustrações. Só que o tempo de José foi um tempo o quê? Necessário e importante. Por quê? Porque quando ele chegou lá, ele estava o quê?
preparado. Eu gosto muito de lembrar dessa passagem porque José estava no Egito e quando ele foi preso, e ali junto com ele na prisão tinha um padeiro e tinha um copeiro. E José teve um sonho com ambos. E nesse sonho, um ia morrer e o outro ia ficar vivo. E seria liberto e iria voltar para o palácio. E quando o padeiro, que foi o que morreu, foi isso? Sim. Passou agora aqui um branco. José falou: olha, quando você, o outro, for para lá, lembre de mim. O outro chegou no palácio, cumprindo o sonho de José, e lembrou de José? Não. Aí olha que interessante, e tinha um padeiro e tinha um copeiro. Os dois foram presos, ou seja, tinha duas vagas que estavam desfalcadas. Talvez se o copeiro lembrasse de José, exatamente quando ele queria que ele fosse lembrado, José poderia ter saído da prisão, e ao invés de ter ido para o palácio para revelar o sonho e se tornar governador mais na frente, ele teria ido para ser o quê? Padeiro. Só que era propósito de Deus ele ser padeiro? Não. Qual era o propósito de Deus? Ele ser o quê? Governador. Só que para isso levou o quê? 13 anos. Imagina, talvez José deve ter pensado em algum momento: rapaz, o cara esqueceu de mim. Eu revelei o sonho para ele aqui. Falei para ele que ele não iria morrer, que ele ia voltar para o palácio. Quando chegou lá, que ele estava no bem bom, ele não lembrou de mim. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu já pensei nisso. Rapaz, tal pessoa falou isso que ia fazer e não fez. Eu achei que iria para tal lugar. Eu achei que aquela porta seria aberta, mas não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque Deus não permitiu. Porque Deus tem os planos melhores para as nossas vidas. Só que para que a gente compreenda isso, exige também o quê? Tempo, maturidade. Por isso que às vezes a gente se fecha, a gente fica chateado, zangado com coisas, meramente por questões de maturidade. Porque a gente olha, a gente ainda não viveu o tempo necessário para compreender que aquilo é natural e que aquilo precisa acontecer para que eu seja uma pessoa transformada. Para que eu olhe para Cristo e fale: é o meu espelho, é o meu guia, é a minha referência. Ah, mas o mistério de Jesus durou 3 anos. Foram 3 anos intensos, porque foi o tempo que Deus tinha estabelecido para ele. Poderia ter sido 10, 15, 20, 1 ano, 6 meses, poderia. Mas Deus sabia o tempo que era necessário. Assim como foi com Cristo, assim também é na minha vida, na sua vida. Então aprenda hoje a respeitar o processo e principalmente respeitar o tempo deste processo. Eu sei que nós queremos que as coisas aconteçam. Eu sei que às vezes a gente acha que estamos atrasados, que outras pessoas já passaram na frente, que eu já poderia estar vivendo uma outra realidade, mas calma. Deus conhece você. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece o seu coração. Conhece a sua mente. Sabe verdadeiramente para o que você está preparado e para o que você não está preparado. Então, em todos esses processos que você tem enfrentado, agradeça a Deus. Fala: Senhor, me dá sabedoria para viver esse processo, porque eu quero viver o teu propósito. E para viver o propósito, você vai precisar viver primeiro o processo. Você não pode desassociar uma coisa da outra. Pode durar 13 anos. Tira com a mão, Léo. Pode levar 13 anos. Não importa. Não tem problema. Então, primeira coisa, aprenda com José que o processo exige tempo. José, ele tinha tudo. Todas as ideias humanas. Para quê? Para chegar lá depois de 13 anos. Quando os irmãos foram pedir socorro, pedir ajuda, falar: epa, não. Há 13 anos vocês quiseram me matar. Há 13 anos vocês me venderam como escravo. Por que agora eu tenho que fazer isso com vocês? Quantas vezes os seres humanos agem assim? Na base do quê? Da vingança. Pagar o mal com o mal. Não, porque você fez isso, então vou fazer
da mesma forma, até pior. Só que é essa a mensagem do Evangelho de Cristo? Não. A mensagem do Evangelho de Cristo é fazer a diferença. Enquanto a sociedade diz que é para você rasgar o verbo, se irritar, chatear, querer a vingança, Jesus falou o quê? Dê outra face. Ore por quem te persegue. Ame os seus inimigos. Meu Deus, que dificuldade. É fácil? Não. Mas o Senhor, Ele nos capacita diariamente a vivermos esta realidade. Eu só não posso ficar com essa crença de que eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, eu nunca vou conseguir perdoar tal pessoa. Não, eu nunca vou conseguir me livrar disso. Não, eu nunca vou mudar meu comportamento. Aí você nunca vai conseguir. Mas quando você fala, Senhor, Tu és o Deus que me criou. O Senhor conhece cada área da minha vida. Então faz, Deus, essa obra completa. Eu quero me permitir ser transformada pelo Senhor. Sabe o que Ele vai fazer? Um dia de cada vez, Ele vai mudando você. Só que não é mudar você para ser uma pessoa pior, não. É mudar você para ser uma pessoa melhor. Porque é isso que o Evangelho de Cristo nos proporciona. Transformação de vida. Então não ache que está atrasando as coisas. Não. O tempo de Deus é perfeito. Amém? Segunda coisa. Êxodo capítulo 3, verso 10. Diz assim, é Deus falando com Moisés: agora vá, pois eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O processo exige tratamento. Moisés, ele tinha algumas dificuldades. Ele falava, Senhor, eu não sei falar. Tem versões que dizem que ele era pesado em palavras. Eu já vi pessoas dizendo que ele era gago. Tantas coisas, indiferente. Mas vamos entender que existia ali uma dificuldade. E essa dificuldade fazia com que ele, não eram as pessoas, mas ele principalmente, se colocasse em que posição? Eu não posso fazer isso. Só que Moisés, ele cresceu na cultura egípcia, foi formado ali naquela cultura, tinha entendimento, vivenciava ali o palácio, digamos assim. Só que ele tinha compreensão que Deus tinha um chamado na vida dele. Só que depois de 40 anos ele vivendo essa realidade do palácio, Deus mandou ele para onde? Para o deserto. Ele saiu de uma posição que ele tinha e foi para o deserto. Para quê? Para ser tratado. Tem pessoas que acham que deserto é lugar de derrota. Deserto primeiro é lugar de passagem, depois é lugar de tratamento. Sempre que Deus nos conduz ao deserto, é para estar perto da gente. É para falar de amor, para falar de cuidado, para falar de atenção, para nos instruir. Sempre vai ser assim. Então Moisés, ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, pastoreando ali. E naquele tempo Deus foi o quê? Tratando a vida dele. Talvez hoje o tempo que você esteja vivendo seja um tempo de deserto. E você fala, com qual propósito eu estou vivendo isso? Que nessa noite você receba essa palavra de Deus. É Deus me tratando. É Deus forjando em mim um caráter transformado. Um caráter modificado, aperfeiçoado em quem? Em Deus. Não simplesmente com base na cultura ou nos problemas, porque tem pessoas que enfrentam desertos e passam problemas naquele deserto e se tornam exatamente iguais àquele deserto. Só que nós somos aquelas pessoas que passam pelo deserto e saem de uma forma transformada. Jesus, ele foi conduzido ao deserto com um propósito: ser tentado pelo diabo. Ser tentado. Jesus foi tentado. Só que como foi que Jesus venceu a tentação? Pela palavra. Por isso que eu não posso jamais negligenciar a minha vida com Deus. O meu devocional, eu não falo de livro ou de Spotify ou de YouTube, eu digo de você separar um tempo, pode ser qualquer uma dessas coisas, mas buscar a Deus de forma genuína. Sem se preocupar com quem está ao seu redor,
com o tempo que você vai destinar aquilo, mas nós precisamos ter uma organização como pessoas para ter tempo para Deus. Ah, mas pastor, minha agenda é lotada, eu não tenho tempo para nada, eu já chego cansado. Se você quer receber algo de Deus diferente, você vai precisar ter atitudes diferentes. É óbvio isso, só que muitas vezes nós não colocamos isso em prática. Já pensou se vocês no trabalho, vou falar do trabalho para ser mais light, não se dedicassem a aprender o que você tem que fazer? Será que você teria um trabalho ainda hoje? Será que o que você faz hoje, você estaria usufruindo de alguma coisa? Ou será que na primeira semana, no período de experiência, você já teria ido embora? A tendência nossa é o quê? É nos aperfeiçoar. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Porque tem contraprestação financeira. Aí quando tem muitas vezes o aspecto financeiro envolvido, aí você se acaba. Aí você faz tudo por quê? Porque eu preciso daquilo para viver. Eu não estou sendo hipócrita. Eu trabalho também. Só que quem é que vai me dar saúde para eu trabalhar? Quem é que vai me dar discernimento para eu tomar uma decisão na minha empresa? Quem é que vai me dar sabedoria para eu tratar ali as pessoas no qual me relaciono diariamente? Não é Deus? Aí, ou seja, se eu não busco primeiramente Deus, nada disso vai fazer sentido. Nada disso vai ser equilibrado. Porque eu não estou dedicando tempo àquele que pode me sustentar de forma plena. Então nós invertemos as coisas. Aí muitas vezes, o que é que Deus faz? Fecha a porta. Fecha a torneira aqui, fecha aqui. Por quê? Para que a gente esteja mais perto dele. Para que a gente reconheça que nós somos totalmente dependentes de Deus. Por isso que nós vemos uma realidade, principalmente aqui no Brasil, de que pessoas, economicamente falando, mais pobres, estão mais perto de Deus do que pessoas mais ricas, em termos financeiro. Porque, via de regra, as pessoas acham que por terem uma facilidade acerca de acesso a recurso pelo trabalho, evidentemente, não precisam de algumas coisas no que diz respeito ao mundo espiritual. Porque quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou ali e passo meu cartão e passa. Ah, se meu filho ficar doente, eu tenho uma assistência médica, eu marco uma consulta e no mesmo dia eu sou atendido. Então, para que eu vou orar? Se tudo que eu preciso aqui de forma humana eu tenho. Só que nós crescemos construindo essa realidade e isso tem afastado as pessoas de Deus. Só que não é uma regra. Precisamos entender o seguinte: eu quero ser tratado por Deus, para que eu compreenda que eu dependo dele para tudo. A minha conta pode estar cheia ou como pode estar vazia, Deus continua sendo o mesmo. A minha vida de devoção a ele tem que ser a mesma. Eu não tenho que buscar mais a Deus quando eu estou passando pela prova ou pelo deserto. Não. Eu tenho que buscar a Deus de forma constante em todo o tempo. Estando tudo bem ou estando tudo uma tragédia. Porque aí Deus vai olhar e vai falar assim: servo fiel, não está me buscando pelo que eu posso oferecer, mas por quem eu sou. Esse tem que ser o nosso propósito com Deus. É amá-lo, é buscá-lo, independente do que esteja ali de dificuldade na minha vida. Depois que Moisés passou por esses 40 anos de tratamento, aí vem o texto e diz: agora vá, pois eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. E ainda assim ele chega e fala: Senhor, mas eu não consigo falar. Vá, porque eu sou contigo. E ele foi, e nós sabemos a história. Antes de grandes responsabilidades, Deus trata o caráter. Porque talento sem caráter é um prédio sem alicerce. Pode construir, pode até subir, mas vai chegar uma hora que vai cair. Só que não vai ser uma queda a ponto de ter a possibilidade de você parar e reconstruir, não. Tem que cavar tudo, tirar tudo, construir uma fundação muito forte, muito resistente ali, para conseguir dar o quê? Sustento para aquilo. E isso é questão de tratamento. Todos nós estamos em obras. Nós temos que olhar para o próximo e ver aquela placa que a gente vê na rua: em obras. Porque aí nós julgaremos menos, seremos mais compreensivos com as pessoas.
Iremos olhar com um olhar diferente, com o olhar de Cristo. Porque eu tenho que entender que da mesma forma que aquela pessoa tem uma placa, eu também tenho. Talvez aquela pessoa tenha uma, talvez você tenha 360 de placa. Pode ser. E é bom que esteja assim. Então, respeite o tempo de tratamento. Sabe quando você começa a tomar um antibiótico e você interrompe no meio? Vai surtir efeito? Não vai. Ah, mas demora, mas vai acontecer aquilo ali e você vai ficar bom. Da mesma forma é com Deus. Pode demorar o processo. O tratamento pode ser prolongado, mas vai ser importante. Vai ser importante. Eu passei 10 meses em tratamento para perder peso. Perdi 25 quilos em 10 meses. Demorou. Mas valeu a pena? Sim, valeu a pena. Agora imagina se eu, na primeira semana, já falasse, mudar minha mente, meu Deus do céu. Não, tem que fazer atividade física, não, tem que... É um tempo. Você tem efeito colateral de algumas coisas, você tem algumas situações, você tem custo, tantas coisas. Isso estou falando de forma muito simplória. Cada um aqui sabe a sua realidade com relação ao tempo que você está vivendo. Mas se permita ser tratado. Se permita ser transformado. Estão entendendo? Glória a Deus. Próximo ponto. Esther. Capítulo 4, verso 14. Pois, se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui nós temos a história de Esther, que era uma judia, que ela teve que sair do anonimato para trazer salvação para o povo dela. Esther, ela era criada pelo seu primo Mardoqueu e teve um concurso do rei Xerxes, ou a depender da versão tem outro nome, que fez com que ele escolhesse Esther para ser sua esposa. Só que de repente, em todo aquele processo, daquela vivência ali no palácio, teve um decreto do rei, influenciado por um homem chamado Amã, de que teria que matar todos os judeus. E Esther era judia. Só que naquela época, a rainha, por mais que tivesse esse título, que tivesse ali suas honras, ela não tinha um acesso livre, direto ao rei. Não poderia chegar a qualquer momento e falar, como hoje minha esposa pode me ligar, falar comigo, qualquer hora, sobre qualquer coisa, qualquer tempo. Não, existia todo um processo. Só que ela se viu em qual situação? É o meu povo. Eu posso chegar e intervir nisso, mas e se eu morrer? Se eu ousar chegar diante do meu rei e falar alguma coisa, ele não considerar isso. Só que o processo exige o quê? Renúncia. Precisamos aprender com Esther a sair desse anonimato e muitas vezes renunciar coisas que hoje eu julgo ser importante. Qual foi a última vez que você renunciou a algo importante na sua vida? Não estou falando somente relacionado a pessoas, porque isso comumente nós fazemos, principalmente quem são casados aqui. É uma renúncia constante de ambas as partes. Agora eu estou falando com Deus. Qual foi a última vez que você falou, Senhor, eu vou abrir mão disso, porque eu quero estar perto do Senhor. Senhor, eu vou abrir mão de tal situação, de tal pessoa, de tal lugar, de tal pensamento, não sei, para estar perto do Senhor. Isso não pode ser, eu vou fazer isso uma vez no ano, perto do meu aniversário ou perto do final de ano, quando eu fizer minha lista de desejos. Isso tem que ser diário, todos os dias. As pessoas ali, elas pediram para Esther interceder, e mesmo ela correndo risco de vida, o que foi que ela fez? Ela foi, falou, e Deus deu o livramento. Só que muitas vezes nós temos medo da renúncia, sabe disso? Porque às vezes renunciar vai lhe custar alguma coisa. Talvez renunciar vai tirar você ali de um pedestal, vai tirar você talvez de uma situação confortável diante das pessoas. Mas toda renúncia que você fizer para Deus
não se compara à renúncia que ele fez, entregando Jesus para morrer por mim e por você. Não se compara. Então isso tem que estar muito forte no meu coração. É difícil renunciar a isso, Felipe. É difícil. Eu concordo com você. Jesus, me ajude a renunciar a isso. Senhor, me mostra como eu devo fazer isso. Me dá sabedoria, me dá força. A renúncia de Esther abriu um caminho para a salvação de um povo. Imagina se pessoas tivessem a oportunidade de ter um encontro genuíno com Cristo através de uma renúncia sua. Será que você faria isso? Eu lembro, quem queria assistir o filme chamado A Lista de Schindler? Clássico, brilhante o filme. E ali retrata essa história de um empresário, dono de fábrica na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e que trocava ali prisioneiros de campo de concentração, judeus, por algumas outras coisas, para poder salvar a vida daquelas pessoas. Quantas vezes ele se colocou em risco, quantas coisas ele teve que renunciar, outras pessoas tiveram que renunciar para poder fazer com que o plano desse certo de pegar alguém ali, tirar, e tantas outras histórias que nós já lemos, já vimos ao longo da história de renúncia nesse aspecto. Mas por quê? Porque vale a pena. Eu lembro que, acho que é no final do filme, tem uma fala interessante, uma reflexão, ele falando: eu poderia ter comprado mais, esse carro valeria isso valeria tantas coisas, tantas vidas. Só que há um texto lá em Marcos que diz que adianta o homem salvar o mundo inteiro e perder a sua alma. E tem pessoas que traduzem isso para dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só que é importante que a gente compreenda que a minha renúncia pode aproximar pessoas de Deus. Não estou condicionando uma coisa a outra, porque o nosso relacionamento com Deus é algo individual, assim como a nossa salvação. Mas se eu posso ser menos estressada para dar testemunho de um cristão de verdade, se eu posso falar menos e ouvir mais, se eu posso ser um facilitador ao invés de complicar as coisas, por que eu não escolho isso? Porque eu não quero renunciar muitas vezes à necessidade que eu tenho de querer estar sempre certo para poder agradar quem está do meu lado. Eu tenho que colocar isso em prática na minha vida, porque esse é o evangelho de Cristo. Não é um evangelho de facilidade, de pare de sofrer, não. Quer vir após mim o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mundo está carente disso. As pessoas estão carentes disso. A sociedade como um todo está carente disso. Só que nós podemos levantar essa bandeira de Cristo. Podemos começar a transformação aqui dentro, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, e a partir daí contagiar as pessoas. Agora, se você não faz isso, dificulta tudo. Cumprir o propósito de Deus sempre vai envolver renúncia. Sempre. Estar aqui hoje, à frente da igreja, exige o que da minha vida? Renúncia. De várias coisas. Mas eu estou fazendo o quê? Cumprindo o propósito. E isso está acima de qualquer coisa. Isso tem que estar acima. Só que isso não é atrelado somente a quem pastoreia, a quem lidera alguma coisa, não. É a quem é servo, quem é serva de Cristo. A nossa vida, não vou falar que se resume a isso, mas um pilar importante é a renúncia. Amém? Penúltima coisa, João capítulo 21, verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Aí tá assim também? Tá? O processo exige restauração. Pedro, ele ficou conhecido em diversas passagens da Bíblia como aquele que andou sobre as águas, como aquele que cortou a orelha de Malco quando foram prender Jesus, aquele que teve sua sogra curada, e
tantas outras coisas, mas também ele foi conhecido como aquele que negou Jesus. Negou Jesus, tendo dito antes que jamais faria aquilo. Quantas vezes nós abrimos a boca e falamos, jamais vou fazer isso. Eu fazer isso? Jamais, nunca. E aí, quantas vezes fizemos? Quantas vezes fizemos isso? Coisas que falamos em outro momento que jamais iríamos fazer. Por isso que diz que o processo ele exige o quê? Restauração. Aqui há um testemunho claro de que Jesus viu em Pedro uma restauração. Há uma passagem, não me recordo qual é agora, que diz assim, Pedro, quando você se converter, você será uma bênção. Jesus tinha essa visão de que Pedro ali estava o quê? Nesse processo. E que talvez pelo seu ímpeto, pela sua forma ali um pouco mais hiperativa, extravagante de agir, fazia com que muitas vezes fosse chamado fogo de palha. Fala muito. E aí acontece isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele foi restaurado 3 vezes. Jesus repete 3 vezes a pergunta para ele. Para justamente provar, olha, outrora você me negou. Mas hoje eu vejo a sua restauração. Hoje eu vejo a sua transformação. E eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma missão para você. Apacente minhas ovelhas. Ou como diz aqui essa versão, cuide dos meus cordeirinhos. A restauração de Pedro fez dele um líder firme. Aquele que avançou ali em Atos, após Pentecostes, a uma evangelização imensa da igreja, do Evangelho de Cristo. Deus ele não descarta quem falha. Ele restaura para usar. Nós não somos descartáveis para Deus. Quantas pessoas se relacionam com outras de forma descartável? Quantas pessoas buscam ter relacionamentos totalmente ali, como está na moda agora, líquidos, que se vão de forma fácil, sem apego, é só curtição, é só aquilo ali e acabou. Descarta, próximo, a fila andou e por aí vai. Só o que Deus quer que a gente entenda? Que nós não somos descartáveis. Esse copo aqui eu estou usando, quando acabar o culto eu vou jogar ele fora? Não. O que é que eu vou fazer? Vou lavar, higienizar, guardar para que ele seja usado na próxima oportunidade. Já pensou se você errasse e ainda fala assim, pronto, errou, acabou. Graças a Ele, nós temos possibilidade do arrependimento, do deixar, do pedir perdão e de viver algo novo todos os dias. Você não é descartável para Deus. Pessoas podem ter aproveitado de uma humanidade e ter evidentemente tido contato com você ou te julgado e feito de você alguém descartável. Mas Deus não. Deus não criou você para isso. Deus criou você para restauração, para transformação, para uma vida eterna com Ele. Então não despreze isso. Você pode falhar. Se você se arrepender, pedir perdão, deixar, Ele vai transformar você. E aquilo que até então você praticava, com esse processo de restauração, vai ser diferente. Eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares que tinham obras de arte milenares. E você para e olha e vê, nossa, isso aqui foi feito há milhares de anos. E está assim ainda. Por quê? Porque tem pessoas especializadas em quê? Em restauração. Você vai em museus, em igrejas, você vê tantas coisas, parece que foi feito ontem. Ou seja, se o homem tem capacidade de restaurar coisas, porque as coisas foram criadas por homens, Deus tem plena capacidade de restaurar pessoas, porque nós fomos criados por Deus. Então Ele pode restaurar você. Ele pode pegar o seu trauma, o seu complexo, a sua dor e transformar em bênção. Foi o que nós lemos aqui na história de José. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Então o processo exige restauração e, por fim, o processo exige permanência. João capítulo 20, verso 15 e 16. Ele lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou: Rabone, que em aramaico significa mestre. Maria Madalena, ela foi liberta. Está lá em Lucas, bota em Lucas capítulo 8, verso 2. O texto informa que ela foi liberta de 7 demônios. É assim que está aí? Leiam aí para vocês verem. Muitas pessoas acham que essa Maria Madalena foi a mulher lá do adultério que ia ser apedrejada. Não tem nada a ver. A história de Maria, essa Maria Madalena, é uma mulher que foi liberta. Ela poderia ter sido liberta desses espíritos malignos que estavam ali atormentando a vida dela e depois ter buscado viver sua vida. Só que foi o que ela fez? Ela permaneceu com quem? Com aquele que o libertou. A ponto de que esse processo de permanência foi tão importante que ela foi a primeira a ver Cristo após a sua ressurreição. Olha que privilégio daqueles que permanecem. Por isso que é o texto bíblico que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. O processo, ele exige permanência. Se você entra com uma ação na justiça, e aí depois lá do primeiro ato de você distribuir aquele processo, e aí tem um despacho inicial ali, para apresentar defesa, aí você chega e fala assim: não, vou abrir mão, vou sair desse processo. Vai ser concluído o processo, mas você vai receber verdadeiramente uma sentença? Não. Você deixou de lado. Agora, se você continuar até o final, ali vai ter uma sentença verdadeiramente de cunho decisório para você. Na minha vida também é assim. Muitas pessoas começam bem com Cristo. Às vezes tem esse encontro com Cristo diante de uma necessidade, de um problema, de uma situação difícil, de uma dor. E aí a pessoa vem e se aproxima de Jesus. O que é que ele faz? Acolhe, abraça, trata, ama de forma incondicional. E começa o quê? A transformar. Começa a mudar. Você começa a entender algumas coisas. Você começa a visualizar que sua vida está indo para um caminho diferente, um caminho melhor. E muitas pessoas, quando chegam nessa fase, o que é que elas fazem? Tchau, Deus. Já estou bem. Já consegui o que eu queria. Agora é hora de eu caminhar por conta própria. E aí o que faz? Começa a agir como se fosse a mesma pessoa lá de trás e esquece completamente de Deus. Ou seja, não permanece. Aí fica vivendo assim, aí dificuldade de novo, o que ela faz? Se volta para Deus e fica nesse ciclo. Filho pródigo, vocês lembram dessa história? Tinha tudo. Decidiu fazer o quê? Sair de casa. Pai, me dê minha parte da herança. Vou embora. Tem um mundo imenso que eu não enxergo e eu preciso enxergar esse mundo. Preciso viver, mergulhar nisso. Aí vai. Foi. Viveu tudo o que poderia viver. Enquanto tinha o quê? Dinheiro. Tinha amigos, pessoas, relacionamentos, possibilidades, até o dia que a fonte secou. Qual foi a primeira atitude daquela pessoa, daquele filho pródigo? Lembrar da casa do pai. Na casa de meu pai, eu não passava por isso. Até os trabalhadores de meu pai viviam de uma forma melhor do que a que eu estou vivendo hoje. O texto diz que ele queria comer as comidas que eram dadas aos porcos, e nem isso ele tinha. Nem a podridão ele tinha. E foi o que ele fez? Eu vou voltar para a casa do pai. Nem que eu volte para trabalhar, nem que eu volte como um servo, mas eu vou voltar. E assim ele fez, mas ele não esperava
um pai amoroso. E aquele pai foi ao seu encontro, recepcionou, e ao invés de dar um sermão nele, e jogar na cara tudo que ele tinha feito, o que aquele pai fez? Manda fazer uma festa. Quero roupa nova, quero sapato novo, coloca um anel no dedo dele. Vou honrá-lo porque ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É assim que ele faz conosco. É assim que ele vive conosco. Só que eu preciso o quê? Permanecer. Permaneça fiel ao Senhor. Maria permaneceu até a cruz e foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Talvez lá, quando ela estava sendo atormentada, ela não pensava nisso, mas ela reconheceu aquele que a libertou. Você reconhece na sua vida aquele que faz a obra completa? Você acredita a Ele toda a honra, toda a glória? Então permaneça nele. Não abandone a sua fé quando as coisas começarem a melhorar na sua vida. Pelo contrário, se aprofunde cada vez mais, crie raízes cada vez mais, para que o seu ego não fique elevado, para que a soberba não fale mais alto, a prepotência não grite. Não faça isso. Permanecer em Cristo é a prova de que a transformação é real. Vamos recapitular? José mostra que o processo exige tempo. Moisés mostra que o processo exige tratamento. Esther mostra que o processo exige renúncia. Pedro mostra que o processo exige restauração. E Maria, ela mostra que o processo exige permanência. Então que possamos aplicar isso em nossas vidas e sermos perseverantes na fé. Não ficarmos atrelados às circunstâncias, mas ficarmos atrelados a Ele. E para finalizar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que nós estamos enfrentando aqui, essas tribulações, esses sofrimentos, eles estão produzindo em nós uma glória eterna. Estão verdadeiramente no processo de aperfeiçoamento de uma obra o quê? Completa. Por isso esse é um Deus de obras completas. Amém? Feche seus olhos. Quero cantar novamente essa canção para que a gente medite nela e depois nós vamos orar pedindo a Deus graça para respeitar esse processo, entender que cada etapa está sendo necessária para o aperfeiçoamento da vida dele em nossa vida. Obras completas.
começou a boa obra é fiel para completar. Coloca a mão em seu coração. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado, Deus, por essa palavra que eu creio que veio diretamente do teu trono. Pai, em nome de Jesus, Deus, fala nos nossos corações cada vez mais, Deus. Eu te peço, Deus, que possamos perseverar na fé, Deus. Crer, Senhor, que Tu tens, Deus, tudo sob Teu controle, Deus. Pai, não permita jamais que venhamos a duvidar da Tua possibilidade, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. Prepara nossa mente e nosso coração para vivermos isso, em nome do Senhor Jesus.